Gente, segundo vídeo sobre o assunto, como prometido, vamos dar continuação. Transplante de medula óssea, implicações para doador, receptor e os tipos de transplante. Vamos falar agora do receptor e os tipos de transplante. O doador a gente já tratou no primeiro vídeo. Roda a abertura aí. I'm just so fucking depressed, I just can't seem to get out this slump. If I could just get over this hump, but I need something to pull me out this dump. I took my bruises, took my lumps, fell down and I got right back up. But I need that spark to get psyched back up. Ain't nobody for me to pick the mic back up. I don't know how or why. Vamos começar falando aí do transplante halogênico, né, gente? Bom, o halogênico ele é realizado a partir de células-tronco de um doador, seja ele da família ou não. Lembra do vídeo passado, cadastro para ser doador no Redome. Caso o indivíduo ele não consiga na família, muito provavelmente os melhores doadores são irmãos, porque recebe 50% do gene da mãe e do pai. Vai se buscar no banco de doação um HLA compatível. Esse HLA é conhecido como exame de histocompatibilidade. Ele estuda a perna menor do cromossomo 6 para saber se a medula do doador é compatível com a do receptor, para que não haja menor chance, né? Não vou dizer que não haja rejeição ou complicações para quem vai ser o receptor. Mas vamos para frente. Quando o doador da medula é um familiar, é chamado de halogênico, só que aparentado. Quando o doador não é familiar, o transplante halogênico não aparentado. No caso de não encontrar um irmão 100% compatível, o familiar mais aconselhado é a mãe ou o pai, 50% compatíveis, que é chamado de transplante haploidêntico. Também há o transplante por cordão umbilical, né? Vamos lá, para o paciente, como é que começa? Vamos lá, é uma maratona. O paciente geralmente já vem de uma maratona, né? E ele vai iniciar outra, mas esses pacientes eles são uma lição de vida para a gente. Muitas vezes, quando eu tratava meus pacientes oncológicos, eu chegava, isso na época de muitas obrigações, a gente às vezes está com os 3 horários ocupados e tudo mais, só que a gente está vivo sem problema algum de saúde, talvez só o estresse, né? Mas sem problema algum de saúde diagnosticado. E os pacientes estavam ali diagnosticados, muitos deles sem cura e, cara, muito mais felizes do que nós que estávamos cuidando deles. E isso era uma lição de vida diária. E coisa que eu aprendi muito foi a dar respeito aos momentos da vida, porque eles davam respeito aos momentos da vida. Eles não sabiam se iam viver por muito tempo, mas eles não ficavam pensando nisso o tempo todo. E às vezes a gente fica se maldizendo da situação que está, mas tem pessoas em situações piores do que você que às vezes te dão um tapa na cara com a força de vontade que tem e fazem você ir para frente. O importante é pegar a lição disso tudo. E esses pacientes dão uma lição na gente. Não todos, alguns estão abalados, aí cabe a gente reverter essa situação e deixá-los em um estado de aceitação bacana. Vamos lá, o processo se inicia com condicionamentos, a fase é pesada. É um processo de preparo para recebimento da medula óssea do doador. Ele não vai estar nem aí, eu juro a vocês, pelos pacientes que eu vi, eles vão ficar muito felizes por ter a chance de tentar um novo método que talvez traga cura para eles, e não aquela quimioterapia de ciclo chato, pesado, que maltrata muito. Um paciente com a síndrome mielodisplásica que tá usando um Dacogen, o Dacogen é muito pesado e às vezes quando tem um transplante assim, eles nem pensam no risco, eles querem saber se vão ficar curados e vão sair daquela rotina. O paciente é submetido a um regime de altas doses de quimioterapia. Esse regime é para destruir a medula do próprio paciente e reduzir a imunidade para que seja evitada a rejeição da nova medula, né? Geralmente são utilizadas medicações pesadas no combate do câncer, como a ciclofosfamida, etoposide, citarabina, o Fludara, gencitabina, Genuxal, tem muitas outras medicações, não é o caso de estar citando aqui. Importante para um transplante de medula óssea é o uso de catéter, porque precisa de um acesso seguro, um acesso venoso seguro, tanto para a infusão da administração das quimioterapias também, geralmente precisa de um catéter, mas
para infusão da medula óssea. Esse acesso seguro geralmente ele é providenciado com um acesso por Hickman. O Hickman para infusão de medula óssea é o utilizado no protocolo. Na quimioterapia, geralmente ele é utilizado. Olha a foto do Hickman aqui embaixo. Tem um risco por causa que um catéter, se ele não é feita a manutenção de maneira correta, ou então se o ambiente não está correto na hora de manusear aquele catéter, o paciente está com a imunidade lá embaixo e existe um risco muito grande de infecção. Aí são os cuidados essenciais da enfermagem. A enfermagem é quem faz a manutenção desse cateterzinho, olha o papel da importância. Não pode a gente errar no protocolo desse tipo de manuseio, não, nem deixar de tomar cuidado, porque todo cuidado é pouco. Para quimioterapia existe o CTI, que é o Porta-Cat. Ele fica implantado, CTI é catéter totalmente implantado. É muito utilizado na quimioterapia, porque a quimioterapia, como a gente sabe, ela vai desgastando nossos vasos, e a punção venosa para aplicação de quimio, ela é uma coisa complicada. A veia do paciente ela é muito delicada, ela estoura, ela some, e principalmente quando é uma medicação vesicante, se extravasar, aí ninguém pode prever como é que essa medicação vai se manifestar no corpo do paciente, vai abrir vesículas, umas pústulas, e o Porta-Cat ele é muito seguro, desde que seja manuseado corretamente, desde que seja puncionado com a Uber. Tem gente que funciona aí com um scalp, eu acho muito errado. Depende da realidade de cada. A gente às vezes no SUS não tem. A Uber é uma agulha cara, mas o scalp ele vai além de desgastar o catéter, né? E a manutenção do paciente tem que ser muito bem orientado, porque esses dois catéteres eles precisam da manutenção. Se você não for fazendo a limpeza do catéter, a manutenção com solução heparinizada, a tendência é ele obstruir e ter que fazer outra cirurgia para trocar num paciente com a imunidade baixa. Olha só o risco que é fazer uma troca de um catéter. Então, esses dois catéteres aí, para quem não conhece, o Hickman acima, o Porta-Cat abaixo, são muito utilizados, e é bom vocês lerem protocolos sobre o manuseio desses catéteres, que é um diferencial. Quem trabalha em UTI geralmente usa eles de uma maneira constante. Durante o tratamento do quimioterápico, essa ablação, esse preparo, acontece para você, até na consulta de enfermagem, se atentar com seu paciente. Alterações como enjoo, vômito, diarreia, abstipação, que é prisão de ventre com uma constipação, alteração do paladar, boca seca, ferida na boca e dificuldades para engolir. Queda de cabelo também pode acontecer. A quimioterapia ela atinge as células malignas, mas também as células que se multiplicam de maneira rápida também são alteradas, porque é um dos mapeadores da quimioterapia para matar as células oncológicas. Elas se multiplicam rápido, mas a quimioterapia ela se programa para matar células de multiplicação rápida, e nossos folículos pilosos eles se multiplicam rápido, né? E pode cair sobrancelha, pode cair cabelo. A imunidade baixa nessa fase, o surgimento de infecções pode ser uma coisa que vai acontecer, mas toda a fase do preparo. Aí a gente vai para a fase do transplante, né? As células-tronco do doadores vão ser infundidas no paciente com a finalidade de reconstruir a fábrica das células saudáveis durante essa infusão. Como um transplante de sangue, às vezes pode acontecer formigamento, náuseas. Tudo é mapeado por profissionais qualificados e tem o auxílio para alívio desses. Toda a equipe multiprofissional de um transplante de medula óssea envolve nutricionista, enfermeiro, médico, psicólogo. Então, todo momento, durante todo o tratamento, inclusive os 100 primeiros dias que são cruciais, você vai ter a avaliação desses profissionais muito de perto, em um local muito bem protegido, fechado, restrito a entrada de pessoas que não sejam qualificadas, para evitar o risco do paciente, né? Normalmente o paciente permanece internado por mais de 15 dias para acompanhamento da evolução do tratamento, esses primeiros 15 dias. Esse período é crucial para avaliação, principalmente da equipe de enfermagem, para detectar qualquer problema que venha aparecer e possua um risco potencial de manifestação, como é o caso de infecções
Também dá para você ir prevenindo a doença enxerto versus hospedeiro e outras complicações que possam surgir. Tem outra coisa, gente. Essa doença ela é muito importante. Eu vou gravar até um vídeo posterior sobre ela, mas não é o caso da gente tratar aqui, tá? Após a infusão, é concluída essa fase assim, é conhecida como a fase de aplasia medular, porque o número de células no sangue elas vão cair muito. Nos 100 primeiros dias do transplante medula óssea, o paciente fica mais predisposto a infecções por causa da neutropenia, a linhagem branca, linfócito tudo baixo. É um reset que você vai dar na sua medula para colocar outra, né? Aí, dentro do protocolo já existem antibióticos para prevenir, é uma profilaxia de antibióticos. Existem exames, são feitos vários PCR, para tóxico, para várias outras coisas. E também tem a estimulação à produção de glóbulos brancos, né? Com medicação, pode ser um granuloquine e outras medicações que são para estimular essa linhagem de defesa da gente. Na doença do enxerto versus hospedeiro, só para citar aqui, 50% dos pacientes que realizam halogênico geralmente apresentam essa doença até o 3º mês após o procedimento. Ela acontece devido à medula óssea provinda do doador passa a reconhecer os órgãos do receptor como estranho e automaticamente inicia um ataque contra eles. Geralmente essa doença é de dois tipos, a aguda e a crônica. A aguda ocorre geralmente nos primeiros 3 meses após o procedimento. Ataca pele, intestino, fígado, são os órgãos mais frequentes a serem acometidos. Por isso a identificação também é feita com exames que mapeiam esses órgãos para saber se estão sofrendo ou não. E a crônica acontece 3 a 4 meses pós-transplante, pode durar por anos. Também a pele é acometida, só que aí vem mucosa, articulações e pulmão. A fase de pega da medula, gente, ela geralmente começa no 2ª, 4ª semana após a infusão. Geralmente se diz que houve a pega da medula quando tem o sucesso, né? A medula voltou a funcionar. Aí essa fase é chamada de pega da medula, realmente. Ainda assim, o monitoramento médico continua sendo essencial porque no primeiro ano pós procedimento pode vir a aparecer qualquer outra complicação tardia. A alta só é possível no momento em que a medula óssea estiver funcionando bem. O protocolo ele se inicia desde a entrevista, como eu falei no início, e vai até a certeza de que a pega da medula foi correta e a medula está funcionando bem, está protegendo o paciente. Ele é sempre mapeado com exames de sangue para saber como é que está o desenvolvimento dessa parte, se não está tendo infecções, hemorragias, entre outros. Esse foi tudo o transplante halogênico. Existe o transplante autólogo. O que acontece no autólogo? Ele acontece com as próprias células do paciente, por estimulação. As células-tronco são coletadas por meio de uma veia, congeladas e armazenadas. Após a coleta e a criopreservação, o paciente também é submetido a um regime de quimioterapia, o condicionamento. Igual ao halogênico, o paciente vai ser submetido a altas doses de medicamentos extremamente potentes no combate do câncer para destruir a própria medula. As células já foram coletadas e foram separadas as células-tronco. E agora ele vai destruir a medula para colocar células-troncos para produzir células novas, com a espera dessas células não terem defeitos. O restante do acompanhamento é semelhante ao transplante halogênico. O autólogo ele tem uma baixa possibilidade de rejeição, o que é bom. Mas, em contrapartida, como as células são vindas do próprio paciente que já teve enfermidades relacionadas ao câncer, são células tronco, mas elas podem possuir o gene para desenvolver o câncer. E pode ser uma potencial manifestação futura, novamente, da doença. Nas classificações de transplante existe o singênico. O singênico nada mais é do que um halogênico entre gêmeos univitelinos. É um transplante raro, mas ele é um transplante ótimo, possui uma baixa faixa de erro, o sucesso dele é muito elevado.
como também existe o transplante de cordão umbilical, não é? Quem faz transplante medula óssea, gente, como é dado um reset na sua imunidade, ele vai ter que ser revacinado, esse paciente. É um acompanhamento longo, tanto do período dessas vacinas. Ele vai ter que recuperar toda a memória imunológica, inclusive até aqueles no leite materno, os IgAzinho que a gente pega no leite materno, o paciente ele não vai ter as mucosas, IgA de mucosa, imunoglobulina, mas vai ter que ser revacinado, mas isso é o mínimo em comparação ao benefício que ele vai ter após a cura da doença, né? Hoje o transplante medula óssea ele tem uma faixa de sucesso muito maior, houveram testes, é um procedimento novo e ele não é usado mais só na cura do câncer, ele dá um reset na imunidade. Então eu vou postar um vídeo posteriormente do transplante medula óssea na cura do diabetes mellitus tipo 1. Isso daí é uma novidade, o Brasil é pioneiro na USP, é um estudo que já vem durando um tempo. A gente, quando vai lendo, o transplante medula óssea no Brasil ele é novo. O transplante medula óssea no Brasil, a equipe lá com a nossa Ortega lá no Curitiba, enfermeira muito nomeada, foi para os Estados Unidos, treinou, fizeram os primeiros transplantes aqui no Brasil, foram um sucesso. Dr. Drauzio Varela foi pioneiro também, se eu não me engano ele fez o segundo transplante medula óssea no Brasil. Tudo veio de Curitiba e hoje a gente tem no Brasil todo TMOs. Viu, gente? Um forte abraço, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou cada vez tentar ser mais autoexplicativo, vou ser mais dinâmico, mas a minha missão é passar conhecimento para vocês, beleza? Um grande abraço.